Como os mestres antigos aplicavam as 7 leis universais em seus rituais e práticas místicas. Os mestres antigos, em várias civilizações místicas, compreendiam as 7 leis universais não apenas como uma filosofia abstrata, mas como um conjunto de princípios profundos que regiam a vida, a natureza e a própria alma humana. Essas leis eram consideradas essenciais para a verdadeira compreensão do cosmos e para a prática espiritual eficaz. No contexto de civilizações como o Egito Antigo e a lendária Atlântida, o conhecimento das leis universais não era apenas acadêmico, mas profundamente entrelaçado com os rituais, práticas místicas e o cotidiano espiritual. Para esses mestres, as leis serviam como a chave para a transformação pessoal e a elevação da consciência. Em sua visão, o estudo dessas leis era essencial para se conectar com o divino e entender o funcionamento da vida, o fluxo de energias que permeiam o universo, e a interdependência entre tudo que existe. No Egito Antigo, uma civilização que teve um domínio excepcional sobre o equilíbrio entre o material e o espiritual, as 7 leis universais eram interpretadas e aplicadas em várias camadas da sociedade, especialmente pelos sacerdotes iniciados nas escolas de mistérios. O conceito de ordem e equilíbrio estava profundamente enraizado na cultura egípcia, e isso se refletia nas práticas espirituais e nos rituais. A lei da correspondência, que afirma o que está em cima é como o que está embaixo, era uma pedra angular da visão cósmica egípcia. Esse princípio sugeria que o macrocosmo, o universo como um todo, e o microcosmo, o ser humano, estavam interconectados em um nível fundamental. Na prática, isso significava que qualquer desequilíbrio no indivíduo refletia um desequilíbrio no universo e vice-versa. Por isso, os sacerdotes egípcios acreditavam que, ao alinhar a energia interna do ser humano com a harmonia universal, eles poderiam restaurar o equilíbrio e garantir a ordem cósmica. Nos rituais egípcios, essa compreensão da lei da correspondência era aplicada com grande precisão. Durante cerimônias, os sacerdotes usavam símbolos sagrados, como o Ankh e o olho de Horus, para representar a união entre o céu e a terra, o espírito e a matéria, a ordem e o caos. Esses símbolos eram vistos como ferramentas poderosas para alinhar as energias dos praticantes com as leis universais. Através desses rituais, buscava-se um estado de equilíbrio perfeito entre as forças internas do indivíduo e as forças cósmicas que governam o universo. Além disso, acreditava-se que os rituais de purificação, como os realizados nos templos de Ísis e Osíris, eram essenciais para limpar a energia do iniciado, tornando-o mais receptivo às influências divinas e à sabedoria das leis universais. Assim, a prática espiritual no Egito não estava apenas em compreender as leis, mas em vivenciá-las ativamente para alcançar a ascensão espiritual e a harmonia com o cosmos. A aplicação prática dessas leis também era evidente nas grandes pirâmides, como as de Gizé, onde a construção e o alinhamento das estruturas eram baseados em princípios matemáticos que seguiam as leis da geometria sagrada, uma forma de manifestar o equilíbrio cósmico na Terra. Os egípcios acreditavam que ao construir de acordo com essas leis universais, eles criavam um espaço sagrado que não só honrava os deuses, mas também ajudava os seres humanos a se alinharem com a verdade eterna e o fluxo das energias cósmicas. O uso de práticas de meditação e visualização, técnicas muitas vezes aplicadas nos rituais de preparação para a morte, também tinham o objetivo de permitir que o espírito se unisse ao universo, alinhando-se com as forças naturais. Esse entendimento das leis universais não era exclusivo do Egito, mas também era presente na tradição hermética, cujos princípios são transmitidos através de escritos como o Corpus Hermeticum. Hermes Trismegisto, figura mítica da antiguidade, é visto como um mestre espiritual que uniu a sabedoria egípcia com a filosofia grega, apresentando uma visão profunda da interconexão entre o homem e o cosmos. Para os herméticos, a lei da correspondência era uma ferramenta essencial para compreender as relações invisíveis entre as energias internas e externas, assim como a habilidade de manifestar mudanças no plano físico através da transmutação interna. O hermetismo, portanto, transmitiu uma sabedoria prática que buscava a transformação do ser humano, usando as leis universais como um guia para navegar no vasto oceano de energias que influenciam a vida. Assim, as civilizações antigas como o Egito e as tradições herméticas não apenas reconheciam as 7 leis universais, mas as aplicavam em suas práticas espirituais e rituais como uma forma de alcançar o equilíbrio e a harmonia. Para eles, essas leis não eram apenas uma filosofia abstrata, mas um caminho de transformação que tocava todos os aspectos da vida, desde a construção de monumentos sagrados até os rituais diários.
Elas representavam a chave para a evolução espiritual e o entendimento profundo das forças cósmicas, governando a realidade tanto no plano físico quanto no espiritual. O conhecimento e a aplicação dessas leis eram fundamentais para os mestres antigos, pois eles acreditavam que, ao viver em alinhamento com elas, poderiam alcançar uma existência mais harmoniosa, iluminada e transformadora. Na lendária Atlântida, uma civilização que se destacou pela sua busca pelo conhecimento espiritual e pela sua sabedoria em práticas esotéricas, as 7 leis universais eram muito mais do que conceitos filosóficos. Elas eram a espinha dorsal de toda a sua compreensão sobre a realidade e a interação do ser humano com o cosmos. Entre essas leis, a lei da vibração era uma das mais centrais e influentes. Os Atlantes possuíam um entendimento profundo de que a matéria não era estática, mas vibratória, e que tudo no universo, desde os elementos físicos até os pensamentos e emoções, possuía uma frequência vibracional própria. Para eles, a vibração era o princípio fundamental que governava a manifestação de toda a realidade. Assim, eles compreendiam que, ao ajustar ou modificar uma frequência vibracional, não apenas a percepção, mas a própria realidade de uma pessoa poderia ser transformada. Este entendimento da lei da vibração era amplamente integrado nas práticas alquímicas e nos rituais místicos realizados na Atlântida. A alquimia atlante não se limitava à transmutação de metais como o ouro, mas envolvia uma transmutação espiritual e energética mais profunda, na qual os praticantes buscavam alterar suas próprias vibrações internas. Por exemplo, os mestres atlantes sabiam que as emoções, pensamentos e até os estados mentais podem alterar diretamente a frequência energética do corpo. Sentimentos de raiva, medo ou ódio, por exemplo, estavam associados a frequências baixas, que poderiam atrair experiências negativas e desequilíbrios. Por outro lado, emoções como amor, paz e gratidão estavam associadas a frequências mais altas, que poderiam transformar não apenas a própria energia, mas também a realidade ao redor, criando uma experiência de vida mais harmônica. Essa profunda compreensão da lei da vibração levava os sacerdotes e iniciados da Atlântida a praticarem meditações profundas e rituais de transmutação energética. Eles utilizavam métodos que iam desde a purificação através do som, como o uso de instrumentos musicais e mantras vibracionais, até a visualização e a manipulação das energias sutis com as mãos ou a mente. O objetivo de tais práticas era alinhar as próprias vibrações com as frequências do universo, com o que os atlantes chamavam de a música das esferas, o padrão harmônico que rege a todos os aspectos da existência, desde as estrelas no céu até os átomos na matéria. Ao atingir esse alinhamento, os iniciados poderiam acessar estados elevados de consciência, nos quais tinham acesso à sabedoria cósmica e eram capazes de realizar feitos extraordinários, como a cura, a manifestação de resultados desejados e até a manipulação de eventos físicos. Para os atlantes, o conceito de vibração estava também diretamente relacionado à energia espiritual e à ascensão. Eles acreditavam que, ao elevar suas vibrações internas através de práticas espirituais específicas, era possível transcender os limites do corpo físico e alcançar estados superiores de existência, como uma espécie de imortalidade espiritual. A transmutação alquímica interna não apenas se referia à mudança de um estado físico para outro, mas à transformação da alma humana em um estado mais puro e elevado, capaz de compreender as leis universais com clareza e se alinhar completamente com o fluxo cósmico. Em seus rituais de transmutação energética, os mestres atlantes utilizavam diversos elementos simbólicos e rituais que visavam alterar as vibrações tanto no plano físico quanto no espiritual. Um desses elementos era o uso das pedras preciosas e cristais, que, segundo a sabedoria atlante, possuíam a capacidade de amplificar e refinar as energias vibracionais. Acreditava-se que essas pedras atuavam como antenas de alta frequência, ajudando os praticantes a sintonizarem suas próprias energias com as do cosmos. O alinhamento com o universo, para os atlantes, não era apenas uma prática espiritual, mas uma habilidade prática que poderia ser utilizada para criar realidade, harmonizar o ambiente e trazer cura, paz e prosperidade para a vida cotidiana. Além disso, os mestres atlantes viam a lei da vibração como uma chave para o entendimento das interconexões cósmicas. Acreditava-se que o universo, em seu nível mais profundo, era um sistema vibratório integrado, no qual cada ser e cada manifestação de vida estavam intimamente conectados. Por isso, a elevação da vibração pessoal não só transformava a realidade de um indivíduo, mas também contribuía para o equilíbrio e harmonia do cosmos como um todo.
Essa visão integrada e holística da realidade levava os Atlantes a adotarem práticas de cuidado e respeito pelo meio ambiente e por todas as formas de vida, já que entendiam que qualquer alteração na vibração de um ser ou do planeta afetaria a harmonia universal. Em suma, a lei da vibração era, para os mestres da Atlântida, o princípio central da alquimia espiritual e do ritual místico. Eles acreditavam que, ao entender e aplicar essa lei, poderiam transformar a própria vida, mais amplamente, o mundo ao seu redor. Através de práticas vibracionais, meditações e rituais de transmutação energética, os Atlantes buscavam não apenas a ascensão espiritual, mas uma conexão direta com as forças universais que regem o cosmos. Esse conhecimento profundo das vibrações e suas interconexões com a realidade física e espiritual foi um dos legados mais significativos da Atlântida, cujas influências ecoam até hoje nas tradições esotéricas e espirituais modernas. A alquimia, com suas raízes profundas na tradição hermética, não apenas se dedicava à transmutação física de metais, mas também à transmutação espiritual, sendo um dos caminhos mais profundos para compreender a aplicação das leis universais. O famoso processo alquímico, cujo objetivo primordial era transformar o metal base em ouro, vai muito além de uma simples busca material. Essa transformação de substâncias impuras em algo precioso é uma metáfora complexa e profunda para a jornada espiritual do ser humano. No nível mais essencial, a alquimia representava a transmutação da alma humana, um processo que buscava elevar a consciência de estados inferiores e materiais para níveis mais elevados e iluminados. Cada fase do processo alquímico, desde a calcinação até a última e mais iluminada etapa da conjunção, refletia simbolicamente a ascensão da consciência, a purificação interna e a busca pela integração com as forças universais. Um dos princípios centrais da alquimia era a lei da causa e efeito, que se tornou um elemento fundamental nos rituais praticados pelos alquimistas. Eles tinham plena consciência de que todas as ações, sejam elas externas ou internas, criavam uma reação, um efeito inevitável. Para os alquimistas, o universo era um sistema dinâmico de causas e efeitos, onde cada pensamento, sentimento e ação reverberava em todas as camadas da existência. Assim, em suas práticas, era essencial cultivar uma mente pura e focada, pois as intenções e emoções mais sutis geravam transformações significativas não apenas no plano espiritual, mas também no plano físico e material. Por isso, os rituais alquímicos eram profundamente meditativos e introspectivos, com o objetivo de purificar não apenas os elementos externos, mas também as forças internas que governavam o indivíduo. Isso exigia uma disciplina constante, já que cada pensamento e ação do alquimista poderia alterar o curso de sua própria evolução espiritual. O processo alquímico não se limitava à simples transformação de substâncias, ele envolvia a transformação do próprio alquimista. O trabalho interno de purificação, portanto, estava intrinsecamente ligado à lei da causa e efeito. Os alquimistas entendiam que, se suas ações internas, como pensamentos, emoções e crenças, fossem purificadas, isso criaria um ambiente harmônico no qual somente ações elevadas e virtuosas poderiam manifestar-se. A intenção por trás de cada ação era crucial para garantir que o efeito desejado fosse alcançado. Dessa forma, a prática alquímica envolvia uma jornada constante de autodescobrimento, autotransformação e, por fim, ascensão, que refletia a profunda interconexão entre o microcosmo humano e o macrocosmo universal. No Antigo Egito, a aplicação da lei da causa e efeito se entrelaçava com o conceito de Ma'at, a deusa que representava a verdade, a justiça e a ordem cósmica. Ma'at era fundamental para a manutenção da harmonia universal e do equilíbrio entre as forças do caos e da ordem. A ideia era que o indivíduo, ao seguir o princípio da Ma'at, estaria vivendo de maneira justa e alinhada com a verdade universal, o que resultaria em boas ações, portanto, boas consequências. Os egípcios aplicavam essa lei em seus rituais diários, nos quais os sacerdotes iniciados buscavam a purificação através de rituais de adoração e oferendas, buscando equilibrar suas almas e alinhar suas ações com as forças cósmicas. Esses rituais egípcios, como os realizados no templo de Ísis ou nas câmaras secretas de Hermes Trismegisto, envolviam práticas de meditação profunda, oração e a repetição de mantras sagrados, todos focados na reflexão sobre a causa e o efeito das ações humanas. Cada ato realizado nos templos tinha o objetivo de restaurar o equilíbrio, não apenas do indivíduo, mas também do universo. O faraó, como representante do divino na terra, também era responsável por aplicar Ma'at em suas ações diárias,
assegurando que o império estivesse alinhado com as leis cósmicas para que os efeitos fossem de prosperidade e paz. Além disso, os egípcios acreditavam que as boas ações, alinhadas com Ma'at, asseguravam uma jornada tranquila para a vida após a morte, enquanto ações desonestas e desequilibradas resultavam em consequências desfavoráveis, tanto no plano material quanto espiritual. O coração do defunto era pesado contra a pluma de Ma'at no julgamento final, representando o peso das boas ou más ações acumuladas durante a vida. Essa representação simbólica demonstrava a importância de viver de maneira consciente, sempre atento às causas e efeitos das próprias ações. Para os egípcios, seguir Ma'at não era apenas um ato de devoção, mas uma forma de garantir que suas vidas estivessem em sintonia com as leis universais, criando assim um ciclo de harmonia e evolução constante. No contexto dos antigos egípcios, a lei da causa e efeito se manifestava de forma profunda através da prática da Ma'at, que representava mais do que apenas um conceito moral, mas um princípio universal que rege a verdade, a ordem e a justiça. Para os egípcios, o universo não era um espaço caótico, mas um cosmos ordenado, governado por leis imutáveis e perfeitas. Ma'at era a essência da harmonia universal, uma força invisível que assegurava a continuidade da criação e o equilíbrio de todas as forças. Os sacerdotes egípcios, profundamente iniciados nos mistérios espirituais, compreendiam que o universo não operava por acaso, mas por uma ordem cósmica perfeitamente estruturada, e que as ações humanas precisavam estar alinhadas com essa ordem para manter a saúde espiritual e material do indivíduo e da sociedade. Esses sacerdotes não apenas ensinavam, mas praticavam rituais complexos e profundos com o objetivo de restaurar e manter o equilíbrio do cosmos. Cada ato rituário era concebido para alinhar o microcosmo, o ser humano, com o macrocosmo, o universo. Para eles, o ser humano era uma microcópia do universo, um reflexo do que existia nas esferas mais elevadas. Assim, ao restaurar o equilíbrio e a harmonia no ser humano através da prática da Ma'at, os sacerdotes também estavam influenciando a harmonia no mundo exterior. Os egípcios acreditavam que todo ato, palavra e pensamento, mesmo os mais sutis, tinham implicações no equilíbrio cósmico. Dessa maneira, um ritual não era apenas uma cerimônia religiosa, mas uma prática profundamente científica e filosófica, destinada a corrigir e restabelecer a ordem universal. Os sacerdotes egípcios, com sua sabedoria ancestral, compreendiam que o universo era governado por ciclos de tempo, que estavam intimamente ligados à lei da causa e efeito. O tempo, para eles, não era linear, mas cíclico. Cada ciclo do Sol, cada estrela e planeta em seu movimento, estava em sintonia com a ordem universal. Assim, ao realizar seus rituais, eles utilizavam o conhecimento dos ciclos naturais do cosmos, como os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, para otimizar os efeitos de suas práticas espirituais. A compreensão dessas leis cósmicas lhes dava o poder de canalizar as energias do universo de maneira eficaz e harmoniosa, ajudando a garantir que a causa de seus atos reverberasse com efeitos positivos, tanto para eles mesmos quanto para a sociedade em que viviam. Além disso, os sacerdotes egípcios tinham uma profunda compreensão de que o alinhamento do ser humano com as leis cósmicas não era apenas uma questão de práticas externas, mas de transformação interna. Assim como no campo físico, onde a Ma'at representava o equilíbrio entre as forças da criação, a destruição e a manutenção da ordem, a prática espiritual visava equilibrar as forças internas de luz e sombra dentro do indivíduo. Eles acreditavam que, ao restaurar o equilíbrio interno do praticante, poderiam alinhar sua alma com a ordem cósmica, garantindo que suas ações gerassem efeitos benéficos, tanto no plano espiritual quanto material. Os egípcios viam a justiça divina como um reflexo da justiça interna que cada indivíduo deveria buscar, sendo o principal objetivo dos rituais a purificação da alma, que se manifestaria através de boas ações e consequências harmônicas. A ideia de justiça cósmica estava presente em muitos dos mitos e ensinamentos espirituais do Egito Antigo, como na história de Osíris, que, após ser traído e assassinado por seu irmão Sete, foi ressuscitado e restabeleceu a ordem cósmica. Os sacerdotes egípcios ensinavam que, assim como Osíris, todo indivíduo que seguisse os preceitos de Ma'at experimentaria uma morte simbólica e uma renovação espiritual, tornando-se mais próximo da perfeição divina. Dessa maneira, o conceito de justiça não estava relacionado apenas à aplicação de uma moral rígida,
mas há uma compreensão mais profunda de que o universo opera de acordo com uma harmonia intrínseca que precisa ser respeitada e integrada pelo ser humano para que as energias universais fluam sem obstruções. Os rituais egípcios também estavam impregnados de símbolos e práticas destinadas a ajudar os iniciados a compreender a complexa dança de forças que governava o cosmos. Um exemplo disso são os rituais realizados nos templos de Ísis, que envolviam práticas de invocação das energias cósmicas para equilibrar e purificar tanto o templo quanto os participantes. As oferendas, os cânticos, os gestos e as meditações eram projetados para criar uma harmonia vibracional entre os sacerdotes e os elementos naturais, permitindo-lhes acessar estados elevados de consciência e alinhamento com o cosmos. A prática da Ma'at, então, transcendia as fronteiras da religião e se tornava uma verdadeira ciência espiritual, cujo objetivo era restaurar o equilíbrio universal, não apenas no plano material, mas também no espiritual. Esse alinhamento com as leis cósmicas e a Ma'at como princípio orientador eram considerados essenciais para a manutenção do Império Egípcio. O faraó, considerado a encarnação de Horus na Terra, era visto como o guardião dessa ordem cósmica. Sua missão era garantir que o reino fosse governado de acordo com os princípios de Ma'at, que a justiça fosse feita e que a ordem fosse mantida tanto em sua casa quanto no universo. Os egípcios acreditavam que, ao seguir os preceitos de Ma'at, poderiam garantir prosperidade, harmonia e equilíbrio não apenas para si mesmos, mas também para toda a civilização. Assim, a prática espiritual egípcia era uma ferramenta poderosa para garantir que os efeitos de suas ações resultassem em harmonia universal, permitindo que as forças cósmicas continuassem a fluir em equilíbrio. As tradições herméticas, nascidas no Egito Antigo e disseminadas por diversas culturas ao longo da história, têm uma profunda conexão com as 7 leis universais, que são entendidas como princípios fundamentais que regem a estrutura do universo. Hermes Trismegisto, uma figura que mescla o deus egípcio Toto com o sábio mítico, é visto como o portador de um vasto conhecimento espiritual, sendo considerado o mestre das leis cósmicas. Ele é a personificação do equilíbrio entre o divino e o humano, possuindo um entendimento profundo das forças universais e como elas podem ser manipuladas para alcançar o autoconhecimento e a ascensão espiritual. Nos textos herméticos, especialmente no Corpus Hermeticum, a sabedoria de Hermes se desvela de forma profunda, onde as 7 leis universais não são apenas ensinamentos teóricos, mas verdadeiros guias para a transformação pessoal e cósmica. A lei do ritmo, uma das mais importantes, destaca a ideia de que tudo no universo segue padrões cíclicos, ritmos e fluxos que se repetem, trazendo à tona a natureza cíclica da existência. A lei do ritmo, abordada de forma detalhada pelos mestres herméticos, é a chave para entender a dança eterna do universo. Eles compreendiam que todas as manifestações da vida, desde os ciclos da natureza até as emoções e estados mentais do ser humano, seguem um fluxo ritmado, com altos e baixos, inícios e finais. Esses ciclos não apenas se aplicam à natureza, mas também à evolução espiritual do indivíduo. Ao estudar e perceber esses ritmos, o iniciado poderia alcançar uma compreensão mais profunda da realidade, reconhecendo os momentos de expansão e contração, de movimento e repouso. O próprio universo é visto como um organismo vibrante que oscila entre diferentes frequências de existência. A compreensão do ritmo permite que os mestres herméticos ajustem sua prática espiritual, aceitando os períodos de silêncio e quietude tanto quanto os períodos de ação e criatividade. Essa prática de perceber e alinhar-se com os ritmos universais é um dos métodos mais profundos para alcançar estados elevados de consciência e sabedoria espiritual. De acordo com Hermes, a chave para a verdadeira ascensão espiritual é a harmonização com esses ciclos. Para os mestres herméticos, a alma humana, que é uma microcópia do macrocosmo, deve se tornar consciente desses ritmos naturais para alcançar seu pleno potencial. Eles acreditavam que, ao ajustar a própria energia e vibração ao ritmo do universo, seria possível acessar estados mais elevados de percepção, consequentemente, de compreensão profunda sobre o funcionamento do cosmos. Um exemplo claro disso é o uso de rituais e meditações, que, ao seguir os ritmos cósmicos, permitiam aos iniciados expandir sua consciência e atingir níveis superiores de sabedoria. Esses rituais, longe de serem apenas práticas religiosas, eram exercícios profundos de transmutação energética, onde a repetição de certos padrões e vibrações ajudava a alinhar o praticante com os ciclos da vida. Além disso, os ensinamentos herméticos revelam que, ao compreender o fluxo do ritmo,
o iniciado podia transcender os desafios impostos pelos ciclos da vida, como momentos de crise ou dificuldades emocionais. Em vez de se opor ou resistir aos altos e baixos naturais da existência, os mestres herméticos ensinavam que o segredo estava em fluir com esses ciclos, aceitando os períodos de declínio com a mesma sabedoria com que se celebrava os períodos de ascensão. Essa aceitação não significava passividade, mas uma profunda compreensão de que cada fase, seja ela de expansão ou contração, traz consigo lições essenciais para o crescimento espiritual. Os mestres, portanto, não buscavam uma vida sem desafios, mas uma vida em que os desafios fossem entendidos como etapas necessárias para a evolução contínua da alma. Ao integrar a lei do ritmo em suas práticas, os mestres herméticos também eram capazes de aplicar as outras leis universais de forma mais eficaz. Por exemplo, a lei da correspondência, que ensina que o que ocorre no microcosmo reflete o macrocosmo, estava intimamente ligada à lei do ritmo, pois ambos indicam que o ser humano não é separado da grande totalidade do universo. Cada movimento da alma humana, suas emoções e pensamentos, é refletido em algum aspecto do cosmos, como se a natureza humana estivesse constantemente interagindo com o cosmos de forma interdependente. Assim, ao compreender e alinhar-se com o ritmo universal, o iniciado era capaz de harmonizar sua vida pessoal com o todo, manifestando, então, as energias de cura, sabedoria e evolução em todas as esferas de sua existência. Além disso, o Corpus Hermeticum também ensina que a verdadeira liberdade espiritual vem da compreensão do ritmo cósmico, que permite ao ser humano transcender as limitações do tempo e espaço, reconhecendo a imortalidade da alma. Hermes Trismegisto, com sua sabedoria ancestral, compreendia que a compreensão profunda desses ritmos cósmicos não só ajudava no crescimento individual, mas também proporcionava o acesso à consciência universal, onde o ser humano pode se tornar um verdadeiro mestre das leis cósmicas, manipulando-as para criar uma vida em harmonia com o universo. Essa transcendência dos ritmos temporais e a ascensão espiritual estavam no cerne dos ensinamentos herméticos, sendo considerados os principais meios de alcançar a verdadeira sabedoria e iluminação. No Antigo Egito, os sacerdotes e sacerdotisas desempenhavam um papel crucial como intermediários entre o mundo físico e o espiritual, utilizando as leis universais de maneira profunda em seus rituais de cura. A compreensão egípcia do corpo humano não estava restrita à sua dimensão física, mas se expandia para o entendimento de que a saúde do corpo refletia o equilíbrio ou o desequilíbrio das energias espirituais e mentais. Nesse contexto, a lei da correspondência era fundamental, pois afirmava que o que está em cima é como o que está embaixo, o que implicava que a harmonia do microcosmo, o corpo humano, estava diretamente conectada à harmonia do macrocosmo, o universo. Para os sacerdotes egípcios, essa conexão não era apenas teórica, mas uma verdade prática que guiava todos os seus rituais, incluindo as poderosas práticas de cura energética. Ao tratar o corpo, era preciso, portanto, alinhar também o espírito e a mente, criando uma verdadeira integração entre todos os aspectos do ser humano. Esses rituais de cura, que envolviam tanto processos físicos quanto espirituais, eram realizados com um profundo conhecimento de como as energias fluíam através do corpo humano. Os sacerdotes utilizavam diversas práticas, como a imposição de mãos, a canalização de energias curativas e a utilização de símbolos sagrados, como o Ankh e o olho de Horus, que representavam a união entre o divino e o humano, e a proteção contra o mal. Além disso, a purificação energética era uma prática constante, com o uso de banhos sagrados, óleos aromáticos e incensos, que não apenas limpavam o corpo físico, mas também ajudavam a equilibrar os corpos sutis, restaurando a harmonia espiritual. Em seus rituais, o sacerdote não estava apenas tratando uma doença ou sintoma, mas trabalhava para restaurar a ordem natural da pessoa, ajudando-a a resgatar sua conexão com o cosmos e com as forças divinas que regem a existência. O entendimento egípcio sobre a mente e o espírito também estava enraizado na lei do mentalismo, que estabelece que o universo é mental, significando que todas as realidades são criadas pela mente. Para os egípcios, a saúde mental e espiritual era, portanto, essencial para a cura física. Quando uma pessoa estava desequilibrada emocionalmente ou mentalmente, isso se refletia no corpo físico, e os sacerdotes precisavam diagnosticar e tratar não apenas os sintomas, mas a causa raiz, que muitas vezes era espiritual ou emocional. Eles acreditavam que os sentimentos negativos, como medo, raiva e tristeza, eram como venenos que se acumulavam no corpo e causavam doenças. Portanto,
O processo de cura envolvia não apenas a restauração física, mas a liberação dessas energias bloqueadas através de meditações, visualizações, mantras e orações que alinhavam a mente ao espírito e ao cosmos. Outro aspecto importante dos rituais egípcios era a utilização do poder das palavras e da linguagem sagrada. Os sacerdotes eram mestres da palavra, conhecedores de encantamentos e orações que, de acordo com suas crenças, possuíam um poder energético capaz de alterar a realidade. A língua hieroglífica, com seus símbolos carregados de significado esotérico, era usada tanto para invocar forças divinas quanto para curar. A combinação do som, do símbolo e da intenção vibrava em frequências específicas, criando um campo de energia curativa ao redor do indivíduo. Este conhecimento profundo das leis vibracionais e do poder das palavras ligava a prática da cura à lei da vibração, outra das leis universais que estava amplamente presente no cotidiano egípcio, onde se sabia que toda matéria e toda energia vibram em frequências específicas, e que a cura envolvia restaurar as frequências corretas do ser. A lei da causa e efeito também estava intimamente ligada a esses rituais de cura. Para os sacerdotes egípcios, as doenças muitas vezes eram vistas como consequências de ações passadas, seja nesta vida ou em vidas anteriores, que resultaram em desequilíbrios espirituais ou em energias negativas acumuladas. O conceito de karma, que mais tarde se popularizaria em outras tradições espirituais, estava implícito na prática egípcia, onde se acreditava que ao limpar o espírito e restaurar a harmonia com o universo, a pessoa poderia reverter as consequências de suas ações passadas e restabelecer a saúde. A prática de rituais de perdão, liberação e reconciliação com o divino era essencial nesse processo, permitindo que o indivíduo liberasse a carga energética negativa e se alinhasse com as leis cósmicas, garantindo não apenas a cura física, mas também a evolução espiritual. Esses rituais de cura energética egípcia, baseados nas leis universais, eram profundamente transformadores, pois tinham como objetivo não apenas tratar uma doença ou desequilíbrio momentâneo, mas restaurar a conexão do ser com a sua essência divina, ajudando-o a viver em harmonia com o cosmos. Ao aplicar essas leis de maneira prática, os sacerdotes egípcios ofereciam um caminho para a verdadeira cura, que envolvia corpo, mente e espírito, criando um ambiente de equilíbrio e plenitude em todos os aspectos da vida humana. Dessa forma, a medicina egípcia não era apenas uma ciência física, mas uma prática espiritual que visava a totalidade do ser, trazendo à tona o poder das leis universais como instrumentos de cura e transformação pessoal. Em suma, os mestres antigos das diversas tradições místicas, como os do Egito Antigo, Atlântida e os ensinamentos herméticos, não apenas dominavam as 7 leis universais em um nível intelectual, mas as vivenciavam profundamente em suas práticas espirituais diárias. Para eles, essas leis não eram conceitos distantes e abstratos, mas princípios fundamentais e imutáveis que regem a ordem do universo e a própria natureza da existência. Em cada ritual, cada meditação e cada prática de cura ou iniciação, os sacerdotes e mestres de civilizações como o Egito compreendiam que o entendimento profundo dessas leis era a chave para alcançar a verdadeira transformação interna e para harmonizar a vida individual com as forças cósmicas que regem o universo. Cada uma dessas leis, da vibração à correspondência, da causa e efeito ao ritmo, não eram vistas como separadas ou independentes, mas como interconectadas e aplicadas de forma sinérgica para criar um estado de equilíbrio perfeito entre o ser humano e o cosmos. Por exemplo, os sacerdotes egípcios, com sua compreensão da lei da correspondência, sabiam que o microcosmo, o corpo humano, e o macrocosmo, o universo, eram reflexos um do outro, e que, por isso, suas práticas espirituais se concentravam em restaurar esse equilíbrio através de rituais que curavam tanto o físico quanto o espiritual. Eles aplicavam o conhecimento das leis universais em todos os aspectos de suas vidas, desde as cerimônias de purificação e cura até as complexas iniciações místicas que buscavam elevar o iniciado a estados elevados de consciência. De forma semelhante, na Atlântida, os mestres espirituais usavam o entendimento da lei da vibração para transmutar a energia, alterando as frequências vibracionais de suas mentes e corpos para se alinhar com a harmonia cósmica. Cada ação, pensamento e emoção era cuidadosamente observado e ajustado para garantir que sua energia estivesse em perfeita sintonia com as forças naturais que regem o universo. Além disso, o ensinamento hermético, transmitido por figuras como Hermes Trismegisto, incorporava o entendimento profundo das 7 leis como um caminho para a ascensão espiritual e a compreensão das verdades universais.
Nos textos herméticos, as leis não eram apenas princípios teóricos, mas instruções práticas para o processo de transformação pessoal. A lei do ritmo, por exemplo, ensinava aos mestres que tudo segue ciclos e padrões, e que entender esses fluxos era essencial para viver em harmonia com a natureza e o universo. Portanto, os rituais herméticos estavam imersos em práticas cíclicas e rítmicas, como as celebrações solares e lunares, que não apenas comemoravam a ordem do cosmos, mas também ajudavam a manter o equilíbrio espiritual dos praticantes. As leis eram aplicadas em tempos de meditação profunda, reflexão e práticas de autotransformação, onde os iniciados buscavam expandir sua consciência, tornando-se conscientes das energias sutis que circulam o universo. O ponto crucial de todas essas tradições era a crença de que a verdadeira sabedoria e poder estavam na capacidade de aplicar as leis universais para transformar a realidade interna e externa do praticante. Para os mestres de todas essas culturas, o entendimento dessas leis não era apenas uma questão de adquirir conhecimento, mas de se alinhar espiritualmente com as forças cósmicas para manifestar harmonia, cura e ascensão. Eles viam o conhecimento das leis como uma forma de alcançar a verdadeira liberdade espiritual, onde o ser humano não era mais escravo do caos ou da ignorância, mas se tornava co-criador consciente de sua realidade. Para alcançar essa harmonia, era necessário um comprometimento profundo com a prática espiritual e a meditação, algo que estava presente em cada aspecto da vida, desde os rituais de cura e purificação até os momentos de contemplação individual. Essas práticas espirituais vivenciais também envolviam um profundo senso de conexão com o divino, seja na forma dos deuses egípcios, das energias cósmicas da Atlântida ou da sabedoria universal dos ensinamentos herméticos. Para os mestres antigos, o estudo e a aplicação das leis universais eram a chave para acessar uma sabedoria superior e para se conectar diretamente com as forças cósmicas que regem a vida e o universo. Dessa forma, essas práticas não só buscavam o autoconhecimento, mas também a participação ativa na criação de um mundo mais equilibrado e harmônico, onde o ser humano poderia viver em plena sintonia com as energias universais. Assim, os mestres antigos enxergavam o conhecimento das 7 leis universais como um caminho direto para a evolução da consciência, e suas práticas espirituais eram um reflexo dessa busca constante pela transformação pessoal e pelo alinhamento com as forças que regem o cosmos. Para eles, não era suficiente entender essas leis apenas como conceitos abstratos, elas eram experimentadas de forma direta, aplicadas de forma prática em seus rituais, meditações e curas, e eram vistas como a verdadeira chave para alcançar uma vida plena, equilibrada e em harmonia com o universo. Se esse conteúdo tocou sua mente e sua alma, inscreva-se agora no canal Alquimia Mental, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca expandir a consciência. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de transformação.